Bom dia a todos, meu nome é João Vitor, sou do terceiro ano A Matutino e irei apresentar o trabalho com a temática poluição. A poluição pode ser definida de maneira simplificada como alterações no ambiente que podem provocar prejuízos aos seres vivos daquele local, bem como aos seres humanos e suas atividades econômicas. A poluição pode causar alterações físicas, químicas ou biológicas no meio e pode ser consequência, por exemplo, da ação humana. Existem diferentes tipos de poluição, destacando-se a atmosférica, a da água e a do solo. Apesar de ser fundamental a criação de políticas públicas que garantam a proteção do meio ambiente, todos nós podemos fazer nossa parte para evitar a poluição, reduzindo, por exemplo, o nosso consumo e garantindo o descarte adequado do lixo. O que é poluição? Poluição é um termo utilizado de maneira geral para referir-se a modificações prejudiciais que ocorrem no meio ambiente. Essas modificações ocorrem devido à introdução de substâncias ou energia no meio ambiente que causam prejuízos ao ecossistema e também à saúde humana. Na literatura, autores definem poluição de diversas maneiras, apresentando divergências, por exemplo, sobre o agente causador da poluição, se esta poderia ocorrer somente devido à ação humana ou se fontes naturais também poderiam desencadeá-la. A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a política nacional e, de acordo com esse dispositivo, entende-se por poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde humana, a saúde e o bem-estar da população, afetem desfavoravelmente a biota e afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Causas da poluição. A poluição pode ocorrer como consequência de diferentes processos, tanto naturais quanto antrópicos. Dentre os processos naturais que podem provocar a poluição, podemos citar as erupções vulcânicas, que lançam uma grande quantidade de gases e partículas na atmosfera. Algumas das ações humanas que podem provocar poluição são queimadas, descarte inadequado do lixo, descarte de esgoto sem tratamento, uso de defensivos agrícolas e fertilizantes, queima de combustíveis fósseis e derramamento de petróleo. Tipos de poluição. A poluição pode ser causada por diferentes poluentes, bem como afetar diferentes ambientes. A seguir, vamos conhecer alguns dos principais tipos de poluição. Poluição do ar. Também chamada de poluição atmosférica, ocorre quando temos a liberação de materiais que causam alterações na composição do ar, tais como gases emitidos por carros e indústrias. A poluição atmosférica está relacionada com diversos problemas de saúde, como asma, pneumonia, rinite, câncer de pulmão e acidente vascular cerebral. De acordo com a OMS, cerca de 93% das crianças do planeta, com menos de 15 anos, respiram ar tão poluído que têm sua saúde e desenvolvimento expostos a graves riscos. Poluição da água. A água pode ser poluída de diversas formas, como por meio de despejo de resíduos domésticos e industriais no ambiente aquático. Esse tipo de poluição pode afetar todas as espécies que ali vivem, bem como os organismos que consomem aquela água, como os seres humanos. A água poluída por mercúrio, por exemplo, se consumida pelo homem, pode provocar danos cerebrais, alterações neurológicas, malformação fetal e até mesmo a morte. Poluição do solo. Pode ocorrer, por exemplo, devido ao acúmulo do lixo no ambiente, às atividades agrícolas e ao despejo de esgoto diretamente no solo. A poluição do solo pode ser responsável, por exemplo, por afetar a composição natural do solo, dificultando o crescimento de espécies vegetais. Poluição visual. É causada pela colocação excessiva de cartazes, banners, placas, outdoor, letreiros luminosos no ambiente urbano. Apesar de não causar problemas de saúde facilmente perceptíveis na população, esse tipo de poluição pode ser prejudicial por provocar cansaço visual e ser uma distração para pedestres e motoristas que trafeguem pelas ruas e avenidas, sendo responsável, portanto, pelo aumento do número de acidentes de trânsito. Poluição sonora. É causada pelo excesso de resíduos no ambiente. Esse tipo de poluição afeta negativamente a vida de um indivíduo, podendo provocar, por exemplo, irritabilidade, dificuldade de concentração, dores de cabeça, distúrbios do sono e até mesmo prejuízos à audição. O que podemos fazer para diminuir a poluição?
A poluição ambiental é um problema grave que coloca a saúde de várias pessoas em risco todos os dias. Para amenizá-la, é fundamental uma ação conjunta entre população e governantes. Os governos devem assegurar que as leis ambientais sejam aplicadas, garantindo a fiscalização e cumprimento desses dispositivos. A população deve fazer também sua parte diária, que amenizem seus impactos negativos no meio ambiente. Podemos reduzir a poluição ambiental, por exemplo, adotando os seguintes hábitos: separar o lixo orgânico do reciclável, evitar o consumismo, descartar lixo apenas nas lixeiras, nunca o jogando no chão, nos parques e areia das praias, não jogar lixo em terrenos abandonados, mesmo que o local esteja cheio de produtos descartados, procurar os postos de coleta para o descarte de pilhas e baterias, diminuir o uso de carros, não realizar queimadas e evitar o consumo de plásticos e produtos descartáveis. Obrigado pela atenção.